O populismo econômico não é uma exclusividade da América Latina, mas certamente é uma marca da América Latina, que nós vivemos às voltas com esse tipo de populismo econômico, macroeconômico, como coloca os autores aqui, né, o Dornbusch e o Sebastián Eduardo. O Sebastián Eduardo é chileno, então, rapaz latino, como nós outros. O Dornbusch, ele é americano, mas ele tem uma relação muito forte com o Brasil, então conhece bem a América Latina também. E eles resolveram tratar dessa questão do populismo macroeconômico. Todo mundo que é da América Latina e tem algum interesse com economia já parou para refletir sobre esses ciclos onde tem uma crise, chega lá um governante, ele faz um ajuste, gera uma crise, todo mundo odeia o cara que fez isso, aí as coisas melhoram, aí ele perde a eleição porque todo mundo, né, a oposição cai em cima dele, que destruiu o emprego, que fez essas coisas muito cruéis, e chega um novo governo, esse novo governo começa a fazer uma série de políticas que dão aquela sensação de que está tudo melhorando, e depois de um tempo tudo desanda de novo e começa tudo de novo. E é esse ciclo que o Dornbusch e o Eduardo estão interessados, e é essa sequência de política que leva a que a crise aconteça de novo, é o que eles estão associando ao populismo macroeconômico. Não é à toa que eles usam como exemplo 2 países da América Latina, o Chile sob Allende, claro, tem um fim trágico, o governo Allende, claro, ninguém queria, alguém queria, senão não tinha acontecido, mas obviamente não se trata aqui de achar razoável o que aconteceu, mas só de que o governo Allende foi um caso desses e o outro no Peru com Alan Garcia. Eu não vou entrar nos exemplos históricos que eles dão. Não é o perfil do curso, eu acho muito legal essa parte histórica, eu leio. No do Acemoglu eu fiz isso também, tem uma parte histórica imensa lá que eu deixei de fora. Essa daqui eu até balancei mais, porque tem uma relação importante, mas eu achei melhor não colocar. Mas recomendo que leiam, recomendo que quem gostou do assunto leia lá a parte do Allende e do Alan Garcia. Eu vou aqui pegar as características do populismo econômico, eles apresentam um modelo. Eu também fiquei na dúvida, como eu disse, eu fiquei na dúvida se eu devia ou não, afinal, manter esse texto no curso. Mas é porque o assunto populismo macroeconômico é muito importante para qualquer pessoa que tenha pretensão de pensar a economia na América Latina. Imagino que talvez alguns de vocês sigam um caminho diferente, nem queiram, né, pensar outra coisa e tal, mas alguns de vocês talvez queiram pensar nesses assuntos que envolvem PIB per capita, nível de renda, distribuição, tudo isso que faz pensar em macroeconomia, crescimento, e talvez queiram olhar para a América Latina, já que nós estamos aqui. Então, realmente eu me senti muito, eu ia sentir falta se eu não tivesse colocado, e também depois que eu coloquei eu fiquei naquela, mas também é bom que a gente vê um pouco a macro das antigas, como é que funcionava. Eu não sei o quanto vocês veem isso aqui nas outras disciplinas do nosso curso. Eu, quando ensino macro 1, eu ensino um pouco lá da macro ad hoc, de SLM e tal, porque eu acho que faz parte da cultura de um macroeconomista, independente de críticas que eu tenha a esse tipo de modelo. Eu aprendi isso, e é um negócio que de vez em quando me ajuda a pensar, nem que seja para ver, não, isso aqui não vai dar certo. Mas, então, tem esse lado. Mas vamos lá, vamos começar então. Mas a parte que eu estou mais interessado, confesso, não é nenhum modelo, não. O modelo eu vou apresentar só para enriquecer a discussão. O que eu estou interessado mesmo é nessa característica do populismo econômico, que é a primeira parte do artigo. O artigo deles tem 3 partes. Essa parte de caracterizar o populismo macroeconômico, o modelo, e depois os exemplos do Chile e do Peru. Então vamos lá. Populismo macroeconômico é uma perspectiva de política econômica que enfatiza o crescimento econômico e a redistribuição de renda. É aquela ideia de crescimento e distribuição, né, que andam juntos e tem que ser colocada. E despreza, minimiza ou não dá o devido valor os riscos da inflação, do déficit financeiro, das restrições externas, do déficit do governo que está falando aqui, das restrições externas, e a reação, talvez a mais importante,
e a reação dos agentes econômicos a políticas agressivas que são contrárias ao mercado, que é muito típico desse populismo macroeconômico, é usar esse tipo de medida. Eles têm um mercado como um mal, digamos assim, algo que deva ser enfrentado. Então, temos que enfrentar o mercado, e aí você toma essas decisões, e parece que não, que esquecem que os agentes, que o mercado é um abstrato. O que existe são pessoas, famílias, firmas que pertencem às pessoas, e essas pessoas vão reagir. Elas não vão ficar inertes. Tá, então tá bom. Não, elas vão reagir, elas vão ajustar seus preços, vão ajustar suas demandas, vão ajustar sua decisão de acumular capital. Tudo isso está dentro do colocado. Podem mandar dinheiro para o exterior. Tem uma gama de ações que as pessoas vão tentar tomar em resposta a esse tipo de política. E talvez, eu acredito que seja o mais importante aí, o erro mais importante dessa abordagem. Então, é aquela ideia, assim, eu posso super taxar um grupo? Pode, se você tiver maioria para isso, a lei permite. Agora, esse grupo vai continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes de ser super taxado? Provável que não, provável que ele mude o comportamento. Como que ele vai mudar o comportamento? Bom, aí eu não sei, eu não sou desse grupo. Ou se eu for, eu vou ter que pensar na hora o que eu vou fazer para me ajustar. Mas dificilmente eu vou manter meu comportamento diante de uma política que pune a um comportamento que está sendo o que eu estou fazendo. Eu vou mudar meu comportamento. E esse ponto, eu particularmente acredito que é aí o grande erro de quem, em maior ou menor grau, dispôs esse tipo de abordagem para a economia. Não é? Então, essa definição é onde começa o artigo lá do Dornbus e do Edwards. Bom, como eu disse, eles vão estudar o caso do Chile com Allende, do Peru com Alan Garcia, e vão construir esse arcabouço. Eu não estou tão interessado nos casos, não aqui nessa aula. Tenho um interesse como curiosidade intelectual, como eu gosto de ver esses episódios da América Latina, eu acho interessante. Eu estou interessado nesse arcabouço. Esse sim é o arcabouço que me interessa. Então, eles começam listando as que eles chamam de características comuns do populismo macroeconômico. Né? Quais são as características comuns? Vamos lá. Primeiro, uma condição inicial. Normalmente é assim que começa o processo. Você está com uma insatisfação com o desempenho de crescimento do país. Você parte do diagnóstico que o país está crescendo pouco. Você diz, olha, o país está crescendo pouco, o país não está crescendo quanto deveria. Tem que crescer mais. Tipicamente, embora nem sempre, o país experimentou crescimento moderado, estagnação ou depressão total como resultado de tentativas de estabilização anteriores. Então, tipicamente está acontecendo porque o país sofreu uma crise muito grande, ou por problemas fiscais, ou por problemas externos, descontrole inflacionário. Ele teve que fazer uma série de ajustes pesados, muitas vezes, e isso que causou esse baixo crescimento, até mesmo essa depressão da economia, né? Então, você faz esse ajuste, a economia para de crescer. Qualquer semelhança com casos que vocês possam estar pensando não é mera coincidência, que fique claro. É o processo que eu insisto que é muito típico na América Latina e o Brasil não é exceção. Então, você faz um programa forte de ajuste. Esse programa coincide, ou então causa, ou então está associado de alguma maneira a um baixo desempenho em termos de crescimento econômico, e aí começa a insatisfação. A economia não está crescendo, antes crescia, mas tinha uma inflação desgraçada, as pessoas estavam concentrando renda, os pobres estavam, não, mas pelo menos crescia, né? Então você tem, aí cresce assim, todo desengonçado, estoura tudo, cresce às vezes um monte de incentivo, de coisa artificial, a coisa estoura toda, vem o outro lá infeliz fazer o ajuste, ele faz o ajuste e depois diz, mas tá vendo, não está crescendo, parece que esquecem os outros problemas e que o crescimento anterior não perpetuou, porque se perpetuasse não precisava do ajuste em primeiro lugar, né? Geralmente terminou mal. Mas vamos lá. A experiência, esse ajuste, muitas vezes, embora não necessariamente, é feita sob um programa do FMI, que piorou a vida das pessoas, porque o ajuste é cruel, então gera essa revolta.
A séria desigualdade econômica, a séria desigualdade de renda, econômica no sentido de renda, fornece apelo econômico e político para um programa radicalmente diferente. Esse econômico ficou ruim, mas eu estou dizendo a desigualdade de renda, a pobreza, a falta de crescimento, a falta de perspectiva, acaba fornecendo o apelo econômico e político para programas, vamos mudar tudo, está tudo errado, vamos radicalizar. As políticas de estabilização anteriores, elas melhoram o orçamento, então há uma margem orçamentária, o saldo externo suficiente para fornecer espaço, embora talvez não a sabedoria, essa expressão é deles, eu traduzi, para um programa expansionista. Então o que vai acontecer é esse, o ajuste anterior deu a margem. Então você vai fazer a expansão agora porque você tem margem. Ausência de restrições, não necessariamente que elas não existam, mas de crença nas restrições. É como se elas não existissem. As restrições que costumam ser apresentadas são minimizadas, dizendo, não, isso é porque você é contra o país, contra o crescimento, contra os pobres. Cada um tem um candidato diferente, né? Então, esses formuladores de política rejeitam explicitamente o que é chamado de paradigma conservador. Isso é coisa de... Hoje falam muito de neoliberal, né? Isso é coisa de neoliberal, isso não, eu estou rejeitando isso. Dentro da visão deles, a capacidade produtiva ociosa fornece a margem de manobra para a expansão. Então eles dizem, se tem capacidade ociosa, eu posso fazer as coisas, porque está aí a capacidade ociosa, qual é o problema? Vamos lá, vamos embora, né? Se tem capacidade ociosa, vale tudo. Então, volto a dizer, vocês vão encontrar esses argumentos na discussão do Brasil, na Argentina, no Chile, em todo lugar, porque a América Latina é terra fértil para esse tipo de questão. As reservas internacionais e a capacidade de controlar o acesso a divisas abrem espaço para expansão sem o risco de colidir com constrangimentos externos. Então, você tem reserva, você faz alguma dificuldade de acesso às divisas, você pega a história do Brasil, é cheio de casos desse tipo, onde o governo vai lá, dificulta as licenças de importação. A gente chegou a ter 6, 7 regimes diferentes de câmbio no Brasil, lá na época do Vargas. Então, do Vargas ali nos anos 50, né? Então, o Vargas dos anos 50, acho que foram 7 tipos diferentes. De câmbio, tudo na lei. Você tem câmbio, se você quiser comprar isso, o câmbio é um, se você quiser comprar outra coisa, o câmbio é outro. Então, você vai dificultando, você tem reserva, e isso dá uma margem. Quem fala do risco de déficit normalmente é exagerado ou infundado. Você diz, você está exagerando, isso não é verdade, isso é rudimentar, essa preocupação fiscal ela é bobagem. Então, está nesse cenário, quem está dizendo isso é o Dornbusch ou o Eduardo. Eu estou só traduzindo e repetindo. Agora, eu acho realmente um texto importante para discutir a economia nesse sentido amplo, né, na América Latina. Não estou falando de tudo de assunto, não. Estou falando desse tipo de macro crescimento. Argumento que a expansão não é inflacionária, desde que não tenha desvalorização da moeda. Se não tiver desvalorização da moeda, não é inflacionária. Mas por que a moeda não vai desvalorizar? Aí não, porque aí nós temos reserva, nós temos controle, e nós podemos controlar o acesso à divisa. Então vai montando essa argumentação, essa história, para dizer que a expansão não vai ser inflacionária, pois a capacidade ociosa e os custos decrescentes de longo prazo contêm a pressão de custo. Então é o típico argumento de quem quer usar de populismo macroeconômico. Em qualquer caso, ainda assim, você pode espremer a margem de lucro pelo controle de preços. Então você está vendo que está formado o argumento, né? Diz assim, não, como que vai ter inflação? Não vai ter inflação, tem capacidade ociosa. Você tem capacidade ociosa, vamos estimular a economia para ocupar essa capacidade ociosa, e isso não vai gerar inflação. E aí, no longo prazo, os custos são decrescentes. Mas eu vi em micro que são crescentes, os custos marginais crescentes. Eu digo, mas é porque seu professor de micro é um conservador ou um neoliberal. Sai com um papo desse, que os custos, o aumento da produção vai reduzir os custos, dizem eles, e mesmo que tudo isso não seja bem assim, vamos lá ferrar. Vamos reduzir as margens de lucro porque os capitalistas estão lucrando muito, e aí podemos botar um controle de preços. De novo, quem fez curso de economia brasileira ou de economia da América Latina vai ver essa história, está lá. Continuamos. Prescrição de políticas, né? Então começou com a condição inicial, aquela visão de mundo que as restrições não importam, e aí vem para as prescrições de políticas típicas desse populismo macroeconômico. Bom, os programas populistas enfatizam 3 elementos: reativação, redistribuição de renda e reestruturação da economia.
né? Então vamos ter que reativar, redistribuir, reestruturar. Ponto comum aqui é a reativação com redistribuição, é aquele, ou muito, crescimento com distribuição que colocam. A recomendação de política é distribuir a renda, normalmente por meio de grandes aumentos reais de salários que não devem ser repassados aos preços. Como não? Faz controle de preço. Hoje é muito difícil falar de controle de preço. Esse artigo foi publicado em 90. Nos anos 80, o Brasil era um país que fazia controle de preço a cada 2 anos. Algum ministro tinha essa ideia genial. Vamos congelar os preços, porque aí os empresários vão perder lucro. E até hoje há quem defenda esse tipo de ideia. Então, está lá na tipologia feita e publicada no Journal of Development Economics, que, como eu já citei aqui, um outro artigo lá da estabilidade política, é um jornal de referência para quando o assunto envolve economias emergentes, nessa desenvolvimento, economias emergentes, ele está entre os principais, e por 2 economistas de primeira linha, né? Então eles já fizeram a tipologia. Vocês podem ver até assustados que muito do que você está vendo não é novo, é velho. É um debate velho que aparece, claro que com outras roupas, não é mais aquela roupagem. Dificilmente alguém vai falar em controle direto de preço. Há quem fale, eu já vi gente falando até recentemente, mas as ideias estão lá, né? Quer dizer, ele bota uma roupa nova, mas continua o velho debate. A economia deve ser reestruturada para economizar divisas e apoiar níveis mais elevados de salários reais e maior crescimento. Bom, essas são as características, né? Então, geralmente tem essa condição inicial, que vem de um baixo crescimento, normalmente associado a um programa de estabilização, que normalmente foi necessário porque esse ciclo termina mal. Essa ideia de que as restrições elas não são importantes, de que tem fatores, tem uma lógica econômica diferente, que quem pensa o contrário do mal, ou sei lá o quê. Né? Em tempos modernos falam muito neoliberal, é o conceito que virou tudo isso, que é um conceito que existe, diga-se de passagem. Vem lá do próprio Hayek, lá no pós-guerra, tem o consenso de Washington, mas ele virou espantalho, né? Ele acabou virando espantalho. Bom, aí teriam as fases do populismo macroeconômico, segundo ainda os autores. Na fase 1, a primeira fase, os formuladores de política são totalmente justificados em seu diagnóstico e prescrição. É aquela hora que eles dizem, viu, nós estávamos certos, vocês estavam errados. A produção cresce, o salário real aumenta, emprego em alta, e as políticas macroeconômicas são consideradas bem-sucedidas. E aí o coitado lá que criticou vira inimigo público da nação, porque está vendo, ele estava errado, ele é neoliberal, ele é sei lá o quê. Então, essa primeira fase, esse começo, as coisas funcionam. Os controles garantem que a inflação não seja um problema e a escassez é atenuada pelas importações, até porque você costuma começar isso com um bom nível de reservas. A redução dos estoques e a disponibilidade de importações, financiadas pela desacumulação de reservas ou suspensão de pagamentos externos, muitas vezes isso envolve também, acomodam a expansão da demanda com pouco impacto sobre a inflação. Então, isso é o começo, é a fase 1, onde tudo vai bem, estão todos felizes, né? Então, você pega assim, não vou pagar a dívida externa, aí você não paga a dívida externa, e aí aquele recurso você vai conseguir financiar uma expansão, você pode até importar coisas. Claro, você vai ter dificuldade em financiar, mas se você está pagando, as pessoas vendem. De novo, você está ignorando um pouco a reação dos credores e a reação de outras pessoas, mas é aquele fenômeno tipo do populismo. Ficou grande aqui, mas coube. Fase 2, gargalos. Começam a aparecer os gargalos. Em parte como resultado de uma forte expansão da demanda para bens domésticos, em parte por causa das reações à escassez de moedas estrangeiras. Esses gargalos começam a aparecer. Então, você começa a ver os problemas. Aí começa a falar dos gargalos. Tem gargalo na economia, tem gargalo. Mas de onde veio o gargalo? O gargalo veio porque teve uma expansão que não está em equilíbrio. Né? Então, você faz uma expansão brutal da demanda por bens domésticos, você não consegue atender essa demanda, e aí começam a aparecer os tais gargalos. E outro que aparece é a escassez de moeda estrangeira. De novo, se você pega a história da economia brasileira ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra, aliás, mesmo antes da guerra, nos anos 30, aparece o tempo todo essa história da escassez de divisas. Claro.
Bom, se na primeira fase a redução dos estoques era um elemento essencial para o sucesso aparente, os baixos níveis de estoque e a baixa formação de estoques agora são a fonte de problema, porque você tinha muito estoque, você gastou os estoques, só que quem vai repor os estoques? Né? Você começa a ver isso aqui está meio esquisito, você não repõe estoque, lá vem o problema. Realinhamento de preços e desvalorização da moeda, controles de câmbio ou aumento da proteção torna-se necessário. Então você começa a ter que realinhar preço, aí vem a depreciação da moeda, aí o governo às vezes quer controlar câmbio, nem tudo está sempre presente, né? Nem tudo está sempre presente, mas são peças que começam a aparecer. Ou então o velho protecionismo, não, a gente não pode importar, vai aparecendo, né? Os empresários adoram, porque eles estão protegidos de concorrência, mas geralmente eles querem só para deles, né? Os outros eles querem comprar um insumo mais barato, então fica aquela confusão. O governo tenta, mas não consegue colocar um freio nos aumentos salariais e no crescimento das próprias despesas. Então você tem aquela trajetória de crescimento de salário, a despesa do governo começa a botar, o governo começa a tentar, mas não consegue. A inflação aumenta significativamente, mas o salário se mantém. Uma enorme economia subterrânea emerge. O déficit orçamentário piora tremendamente como resultado de subsídios generalizados sobre bens consumidos pelos assalariados e pelo comércio exterior. Né? Você vê aqui, salvo engano, na Argentina, eles estão taxando exportação. Não, o cara que exporta commodity tem que... Aqui no Brasil tem essa ideia, de vez em quando alguém dá essa ideia. Tem que taxar os caras, porque é importante e tal. Vamos controlar o déficit fazendo isso. E aí começa a economia subterrânea e com esses subsídios e tal. Aí é a hora que você resolve taxar o que você subsidiava, você subsidiou um dia, taxou no outro, faz uma confusão dos infernos. Fase 3, escassez generalizada. Você bagunçou o sistema produtivo, bagunçou o sistema de preço, mandou um monte de sinal errado. Aceleração extrema da inflação e um óbvio ato de câmbio leva à fuga de capitais e desmonetização da economia. Começa o dólar a sair, aqui começa a confusão. O déficit orçamentário se deteriora violentamente por causa de uma queda acentuada na arrecadação de impostos. Porque vem a crise, você não consegue manter a arrecadação, mas você não consegue reduzir a despesa. Esse é um problema que o Brasil passou claramente ali em 2015. Né? Você não conseguia reduzir a despesa e não conseguia manter aquela arrecadação. Não, o problema foi que a arrecadação caiu. Aí você diz, curioso, né? Será? Imagina. Mas você estava numa trajetória insustentável. O governo tenta estabilizar cortando subsídios e realizando uma depreciação do real, né? Do real, mas da moeda que for. Salários reais caem maciçamente e a política torna-se instável. Fica claro que as políticas populistas falharam. E aí, ladeira abaixo. Bom, antes de ir para a fase 4, a gente tem alguns casos em que a fase 4 não acontece. Você tem o caso, por exemplo, da Venezuela, onde quando chegou nessa fase 3, o que o cara fez foi dobrou a aposta e escancarou uma ditadura e foi ladeira abaixo até um caos completo que vive a Venezuela hoje em dia. Né? E é sempre botando a culpa aqui, botando a culpa ali, mas é um processo clássico. Em outros lugares você tem uma mudança de governo, às vezes o mesmo governo. Né? Quer dizer, o mesmo governo consegue, aí a habilidade política do cara que está no cargo, mas às vezes o mesmo governo consegue mudar a história e tentar fazer o ajuste. Mas o fato é que se não tiver uma ruptura, uma coisa assim, você tem um plano de estabilização ortodoxo implantado pelo governo, o governo às vezes ele era crítico, mas não, mudei de ideia, agora eu estou vendo, tem que fazer. Volto a dizer, se o político tem uma boa capacidade de liderança, ele até consegue fazer. Se ele não tem uma boa capacidade de liderança, ele acaba caindo ou perdendo a eleição ou coisa do tipo. O programa do FMI será aprovado, normalmente aí o FMI entra em cena, e no fim da experiência populista, o salário real terá diminuído, eles mostram isso no Chile e no Peru, abruptamente para um nível significativamente menor do que era quando o episódio começou. Então, no final de contas, se o teu objetivo era ajudar os trabalhadores com salário maior, deu errado. Além disso, esse declínio será muito persistente porque a política econômica populista deprimiu o investimento, descapitalizou o setor manufatureiro e promoveu saídas de capitais. A gravidade da queda dos salários reais se deve a um simples fato. O capital é móvel além das fronteiras, mas a mão de obra não. Quer dizer, você deprime o investimento, ou então, por exemplo, você faz investimentos muito ruins, que quase como se não investir, e aí você vai ferrar o trabalhador, porque o capital
foi embora, ou então, no caso do investimento ruim, ele não está gerando aquele emprego, bom, o trabalhador está lá, e para o trabalhador ir embora é mais difícil. Né? Aí que ele fala, a questão das fronteiras aqui é chave. Se pudesse sair muita gente, fosse fácil sair, talvez reequilibrasse no nível mais baixo, mas não é isso que acontece. Então, boa parte do capital vai embora, não fica, e fica o trabalhador, ele está aqui, e aí o salário começa a afundar ainda mais. Então, o capital foge de políticas ruins, o trabalhador está preso e fica lá. Volto a dizer, claro que é possível ir embora do país, mas é muito complexo esse processo, muita gente não vai, o cara já tem uma vida estabelecida, tem família, tem filho, tem essas coisas, isso é difícil, é complicado, além das restrições de outros países, né? O cara às vezes não quer chegar lá de ilegal e tal, então você tem esse problema. Bom, os autores então apresentam um modelo para explicar a relação entre as políticas populistas e inflação. Vamos ver o modelo e vale um pouco como ilustração dessa macro lá dos anos 80. O problema dessa macro, como vocês vão ver, é que todas as relações são colocadas de forma ad hoc pelos autores, né? Então, eles dizem, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, depois junta tudo e vê o que dá. A macro moderna, ela pede que tenha um comportamento, uma reação dos agentes, né? Uma otimização de utilidade, uma maximização de utilidade, maximização de lucro, ou seja, que as relações colocadas não podem ser dadas a princípio, e sim obtidas a partir de comportamento ótimo de agentes, ou se você não quisesse, mas aí eu não acho que racionalidade, eu estou estudando, eu fiz o curso lá de economia comportamental, isso não tem problema. Então, o seu agente não é ele não é 100% racional, digamos aqui, naquele sentido de eu sou racional e sei que o outro é racional, que sabe que eu sou racional, aquela racionalidade limitada. Ele tem comportamentos que são que saem dessa abordagem, mas ainda assim ele tem algum objetivo lá. Ele não é um robô que você diz, você é assim. Você consome, dizer, aquela função de consumo que a gente aprende lá em Introdução à Economia, C0 mais Czinho Y. Então, se sua renda aumenta em 100, você aumenta o seu consumo nesse Czinho. Não é bem assim, se a minha renda aumenta em 100, eu vou tentar entender o contexto para saber quanto vai ser a minha resposta de consumo e por aí adiante. Então, é legal, fica um exemplo dessa macro mais antiga. Então, o índice de preço ao consumidor, PXX, PNN, desculpem, aqui era para ser NN, não PMN, onde subscrita apresenta a fração de cada bem, X são exportáveis, M são importáveis e N são os não transacionáveis. Então ficou meio confuso aqui, mas basicamente estou dizendo o seguinte, você está pegando o nível de preço, você vai pegar a parte dos exportáveis elevado a X, que é a participação, a dos importáveis, você vai pegar M, a dos importados, você vai pegar M elevada a M, que é a participação dele, tal. Você tem uma média ponderada dos preços dos produtos de exportação, dos produtos importados e dos produtos, os não tradables, né, que falo, os não comercializáveis, onde o fator de ponderação é a participação de cada um no consumo, por isso que N é igual a 1 menos X menos M. O de baixo é para dizer qual é a natureza do bem, e o de cima diz a ponderação nessa média. A produção desse bem doméstico não transacionável é feita por meio de bens importados e trabalho, por hipótese, que se dá da seguinte maneira. Então, PN vai ser AWZS, onde A é a quantidade de trabalho e bens importados necessários para a produção, W é o salário nominal, Z é o markup e S, pode pensar em S como 1 sobre 1 mais S, com S igual a essa taxa de subsídio. Aqui eu devia ter posto uma taxa, o subsídio acaba sendo o S. Então você tem essa relação. Esse subsídio pode ser por meio de transferência ou por meio de juros negativos, não importa. O fato é que você tem esse cara aparecendo, e quando você passa mais subsídio, isso aqui diminui, o preço diminui. Então, por exemplo, a Petrobras ela quer aumentar o preço dela, ela precisa aumentar o preço dela. Você chega lá e diz, não, faz o seguinte, não aumenta o preço que eu te pago um valor. E aí o preço diminui, né? Por isso que a relação se dá desse jeito. Só que o governo tem um custo porque tem que pagar isso com alguma coisa, né? Então ele vai tirar de algum lugar para pagar isso para a Petrobras, então isso vai afetar lá na frente o gasto do governo. Exportáveis, P estrela onde P estrela é o preço internacional e é a taxa de câmbio para as exportações. Então, o exportável ele tem preço dado internacionalmente, essa é aquela ideia do trigo. Quanto é que vale o trigo? Ele vale o preço internacional ajustado pelo câmbio. Os importáveis, alfa, beta, P estrela, T, onde alfa termos de troca,
Beta é porque às vezes tem diferença entre o câmbio para importação e exportações, como eu comentei, o Brasil chegou a ter 7 taxas diferentes, então se não tiver diferença, beta é 1. E T são as tarifas. Então, o E, o câmbio, a gente já discutiu. Então, é daí que vem o preço dos importados, né? Então, temos 3 preços. O preço que mais importante aqui é esse daqui, porque são os bens domésticos, digamos assim, os que estão no país. Eles não são transacionáveis, então o preço deles não é dado pelo exterior. O preço dos transacionáveis é dado pelo exterior, pelo preço mundial ajustado pelo câmbio. E o preço dos importados, o que a gente pode fazer é botar tarifa. Botar tarifa, fazer coisa desse tipo, manipulação de câmbio e tal, coisa que já foi feita na nossa história. Então tá aí os preços e daí que vem o nível de preço da combinação desses 3 caras. Taxa de câmbio real, ele está chamando de R, é dada pela ponderação do salário pelos preços dos importáveis e exportáveis. Então tá aqui a taxa de câmbio real, tem essa cara, que pega um pouco o salário ajustado pelo preço dos importáveis. Se quiser, você pode botar esse PX aqui, PM aqui, para ficar o preço dos importáveis, preço dos você pode botar o preço, esse cara para cá, né? Porque ele tá menos sigma para cá, para ficar o preço dos exportáveis sobre o preço dos importados. Você pode escrever isso de outro jeito. Esse K aqui vai ser exatamente o alfa beta T. Só substituir, né? O alfa beta P estrela é T aqui. Você substitui esse cara aqui, quando você fizer, aí sai esse K elevado a sigma, que é esse termo, e dá essa ponderação. Então, vamos ver que o salário nominal acaba sendo importante para a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real é dada pelo salário nominal em termos dos bens exportáveis, que é esse P estrela, ajustado por termos de troca e proteção cambial tarifária, que está aqui no K. Então, essa que vai definir a taxa de câmbio real, lembrando, é você comprar no país de lá contra o país daqui, né? Então, o nosso país contra o preço do bem nos 2 países. O W é o grande elemento do custo de produção, então se aqui o custo de produção é maior, acaba gerando esse efeito da taxa de câmbio. O salário real é dado pela razão entre salário nominal e nível de preços, como sempre, então vai ser W sobre P, que acaba sendo uma função, né? O W está lá, o P tem a ver com esses 3 caras, então ele acaba sendo, no final do dia, uma função do R, do K e do Z vezes S, onde Z, lembre, Z é o markup da empresa, digamos a taxa de lucro, é quanto o cara está botando de lucro, S é o subsídio. Você pode perguntar, mas cadê a otimização? Não tem otimização aqui, mas esse é o salário real que tá encontrado, né? Está proposto, que não é nem proposto, sai daquelas condições originais, você faz a manipulação, você chega num resultado dessa. Então, as equações acima, se você substituído, coloca uma relação negativa entre salários reais e competitividade medida por R. Né? R dá uma noção de competitividade por ser o câmbio real. Então, você tem uma relação inversa entre esses 2 caras. Né? Só você sair repondo, substituindo tudo para encontrar. Não precisa fazer isso, é só pegar a intuição, né? Naturalmente. Se o câmbio real vai ser dado por essa razão, o salário nominal vai muito alto, salário nominal vai muito alto, salário real acaba indo também, porque é W sobre P, você fica com salário real muito alto, isso aumenta o custo da empresa local e ela fica menos competitiva lá fora. Né? Então, você tem uma ideia desse tipo, é um conceito desse tipo sendo colocado. Né? Tem vários economistas que argumentam isso. Volto a dizer, talvez se a gente esmiuçasse mais o comportamento desses agentes, a história ficasse diferente, mas vamos deixar quieto o argumento deles. Então tem essa relação negativa entre salário reais e competitividade, e esse é um problema, exatamente porque se você faz uma política de salário real, você acaba complicando lá a produtividade, a competitividade vai ter que ajustar em algum lugar. Claro, você pode ajustar fazendo assim para ficarem mais eficientes, por exemplo, com tecnologias mais eficientes, mas não está aqui no modelo deles esse tipo de coisa. Aí tem várias maneiras de você ganhar eficiência, mas não está aqui. Subsídios e reduções nas margens de lucros aumentam lucros reais sem prejudicar, salários reais sem prejudicar a competitividade. Então, você pode ir para outro lugar, você pode ir para o subsídio ou para pressionar por redução na margem de lucro. Como é que vai ser isso? Pergunta para o populista. Ele geralmente acha que consegue, nem sempre funciona, como a gente já disse. Proteção aumenta a competitividade, né? Aquele T lá da tarifa, mas
como a proteção ele acaba aumentando o custo dos importados, o que reduz o salário real. Então você vê que tem um monte de trade-off aqui, tem um monte de coisa complicada, né? Se eu faço uma política para salário real, prejudica a competitividade. Aí você diz, tudo bem, então eu não vou fazer isso, eu vou aumentar o salário real com subsídio, que segura preço, né? Vou dar subsídio aqui para a Petrobras, para ela não aumentar o preço, isso aumenta o meu salário, eu consumo combustível, inclusive diretamente, né? Sai de carro e tal. Ou você vai brigar com o empresário lá para ele baixar o preço e faz aquela confusão toda, típica dos anos 80. Isso é muito típico dos anos 80, né? Briga lá com os empresários, às vezes para trás também. Hoje está menos na moda isso, né? Ainda bem, né? Ou você vai para a parte de proteção, aí você aumenta a competitividade e reduz o salário real. Aí você quer mexer nessas coisas todas, acaba dando uma confusão desgraçada. A demanda por trabalho é dada pela lucratividade dos bens comercializáveis e pela demanda por trabalho na produção de bens domésticos. Você imagina que uma fração capa da renda é usada nos bens domésticos. G representa o gasto do governo em bens domésticos e Q é o crédito disponível, né? O governo às vezes tem aquele crédito que o governo fica disponibilizando para comprar bens domésticos. Então, a demanda de trabalho ela acaba sendo dada por isso daqui, né? Rho R, que tem a ver com a competitividade, e gama capa, a WL é a massa salarial, isso aqui é o gasto do governo nos bens domésticos, né? Por isso que é por PN, e aqui é essa expansão do crédito. Se eu substituir PN por isso daqui, se eu substituir PN pela definição de PN, a AWZS, eu vou encontrar uma relação entre a demanda de trabalho e essas outras variáveis. Então, a demanda por trabalho e o nível de emprego crescem com aumentos de subsídios S, né? Quer dizer, você tem os dois, porque aqui é a demanda, o nível de emprego vai ser dado pela demanda, mas tem que ter a oferta de trabalho também. Ela cresce com aumento de subsídio, lembrando que aqui está o S grande, mas é o Szinho que aumenta, diminui o S grande e aquilo bota o preço, né? Ficou confuso, devia ter posto o Szinho. Ou redução na margem de lucro, Z, se você reduz a margem de lucro, você também vai ter, aumentando aí o nível de emprego por conta dos salários reais e, portanto, na demanda de bens domésticos. Um aumento de gasto do governo G, o aumento da competitividade, que é uma redução de R, aumenta o nível de emprego. Então, você tem, o nível de emprego vem e tem esse efeito. Bom, então eu fiz o lado real da economia, está todo lá, né? Competitividade e tal. Agora vamos para a inflação. A inflação, segundo eles, ela varia, né? Ela acelera de acordo com essas variáveis aqui. Então, você tem uma constante ômega LD menos L. O que é LD menos L? Aqui, se você tiver com uma demanda de trabalho acima do nível de pleno emprego, digamos assim, pressiona a inflação. Se o W' for alto, se é o salário alvo, o salário que os sindicatos estão negociando for alto, também pressiona a inflação. E aí, pelas variações de R e de S, né? Então, pela equação acima, quem vai afetar a inflação? Depreciação real ou retirada de subsídios. Lembrem do Szinho e do S grande, de novo ficou confuso aqui na minha apresentação, mas lembrem disso, por isso que ele entra com outro sinal. Você retira aquele Szinho, então esse efeito do S aumenta e aumenta os preços, o que aumenta a inflação. E o R é efeito direto. A segunda coisa, como disse, é a inflação de demanda, que está acontecendo por excesso de demanda de trabalho em relação ao nível de pleno emprego, ou seja, as firmas estão querendo produzir mais do que o nível de pleno emprego permite, isso começa a jogar a inflação para cima. Ou conflitos sociais, tensões sociais, de alguma maneira os sindicatos ganham força e começam a pedir um W' acima desse salário real, digamos, de equilíbrio que está acontecendo. Então você tem uma pressão via salários. Então você tem esses elementos aqui todos aceleram a inflação. O déficit externo depende da competitividade, R, e do diferencial de juros, né? Claro, os juros é maior, o dólar vai procurar os juros maior, claro que é ajustado pela expectativa de depreciação do câmbio. Então, o déficit externo que ele está chamando desse NU aí. Então, o déficit externo B, vai ser função dessas duas coisas. O déficit orçamentário depende dos subsídios, das perdas de troca, porque o governo está bancando isso, e receitas de tarifas, também depende da competitividade por conta da arrecadação, né, porque afeta a economia. Então, o déficit orçamentário é financiado por desacumulação de reservas e por criação de moeda. Então, você tem esse déficit aqui associado. O mais importante para a gente aqui é o subsídio e a competitividade, mas o subsídio é importante, e você vai financiar isso por desacumulação de reservas ou criando moeda.
Por sua vez, a criação de moeda depende do déficit orçamentário, óbvio, ela está sendo criada para bancar, do déficit externo e da expansão do crédito como proporção da renda nominal. Então, M ponto, que é a expansão da moeda, depende dessas coisas todas aqui. Bom, se você junta essas peças, você tenta pensar junto, e aqui na apresentação fica ruim de fazer, mas algumas relações vão aparecendo. Primeira, você pode aumentar os salários reais por meio de apreciação real, que é uma sobrevalorização do câmbio, digamos assim, e é muito difícil definir o que é sobrevalorização do câmbio, porque o câmbio é uma variável desgraçada, né? Foi inventado para ensinar humildade aos economistas, como dizem, então é muito difícil saber se ele está ou não está. Há quem diga, por exemplo, que do começo aqui do século o câmbio estava sobrevalorizado no Brasil. Eu não sei, eu realmente não sei aqui significa não sei. Eu volto a dizer, é muito difícil saber qual é o câmbio certo, há quem faça essas contas. Cada um faz o que quer, o papel aceita tudo. Ou por subsídios, mas são as duas maneiras que você tem de elevar salário real. Então, se você é um governo, né, você é economista de um governo que quer aumentar salário real, as duas ferramentas que você tem na sua mão é essa, é uma grande apreciação, é uma super apreciação do câmbio ou encher de subsídio. A apreciação vai afetar as contas externas, porque vai acabar afetando, né? Quer dizer, há quem diga que não também, mas isso aqui no modelo supõe. E os subsídios são inflacionários. Inflacionários por quê? Porque eles vão demandar essa expansão da moeda em algum momento. Então, você tem esse problema. Para aumentar o emprego, esse aqui é o objetivo, não. Esse aqui não é aumentar salário, eu quero aumentar emprego. Então, você pode fazer subsídios, também com subsídios ou com depreciação real. Uma depreciação real também levaria, então, ao aumento do emprego. Subsídios são inflacionários, nós já discutimos isso. Né? O subsídio ele aparece aqui no M ponto, puxando por causa do déficit. Né? Ele está no déficit, desculpa, ele está aqui no déficit, e ele acaba vindo para o M ponto. Então, subsídios são inflacionários. E a depreciação do real, ela até pode ajudar no lado externo. Há quem diga que ajude. Do real, é real, né? Quer dizer, real do real, porque a nossa moeda é real, do vizinho. Mas ele penaliza o salário real. É só ver o que está acontecendo agora no Brasil. Você teve uma baita desvalorização da moeda e agora o salário real está pagando o preço, né? Porque a gasolina ficou mais caro, está cheio de coisa mais cara, alimento ficou mais caro. Então, você tem esse contrapeso. Ora, se você quer aumentar emprego e salário, é pouca margem. Tem pouca margem para você encontrar um jeito de fazer os dois juntos, que é o objetivo típico do populismo macroeconômico. Você quer aumentar emprego e salário, você quer que tenha mais emprego e mais salário, você tem essa situação. Então, você acaba indo para o subsídio. O subsídio faz isso, o subsídio ele tem esse lado, ele aumenta o emprego e ele permite esse aumento de salário. Uma maneira de fazer isso é você começar quer dizer, você começa a dar subsídio, você começa a gerar esse efeito, o povo gosta porque tem mais salário, tem mais emprego, está todo mundo feliz, mas o monstro está sendo criado. O monstro está sendo criado. Uma maneira de você fazer isso sem correr para o financiamento inflacionário é usando reservas. E aqui tem, por exemplo, uma trajetória importante que diferencia o Brasil da Argentina. Em algum momento, a Argentina começou a usar reservas. Você tem uma discussão enorme da Kirchner com o então presidente do Banco Central da Argentina. O cara acaba saindo do cargo e a Argentina começa a usar reservas. O Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Essa discussão apareceu. Eu, inclusive, participei de eventos sobre essa discussão, obviamente defendendo com unhas e dentes que não usasse as reservas, mas essa discussão apareceu. Essa discussão apareceu no Brasil, mas aqui o caminho foi outro. E isso pode ter sido fundamental para que o Brasil não tivesse um destino tão trágico quanto a Argentina, né, está tendo nesse momento. É claro que você pensar a longo prazo, aí a coisa é mais trágica ainda, mas eu sempre brinco que a grande tragédia da América Latina não é a Argentina virar Brasil. Desculpa, não é o Brasil virar Argentina, é a Argentina virar Brasil, porque a Argentina é mais rica que o Brasil. Mas nesse desastre atual, a Argentina ali teve em vários momentos teve repartição de caminho, mas ali teve uma importante na questão do uso das reservas. O Brasil não usou, então a gente continua tendo essas reservas, que é uma baita garantia para o país. As pessoas olham e esses caras têm um colchão grande, né, de proteção.
Então, agora, o financiamento com reserva, ele cai como uma luva no populismo. Aliás, o próprio governo agora, né, o Paulo Guedes flertou com essa ideia, inclusive teve uma transferência esquisita aí do Banco Central e tal, mas aí era pandemia, também não vamos ser tão... vamos sim, né? Fizeram. Então, tô brincando, mas teve. Mas essa pandemia justifica, ou não? Não sei. Mas não é uma coisa sistêmica, né? Não está fazendo não está usando assim de forma sistêmica. Essa pandemia de fato é um evento inusitado e ali bate desespero. Mas bom, o fato é que se esse financiamento não é possível, ou porque você tem um pouco no Brasil que você trava, até por uma questão de um consenso político, digamos assim, ou uma pressão forte, esses trade-offs começam a aparecer, né? O que você faz? Nós estamos vivendo esses trade-offs. Estamos vivendo no Brasil. E nós vamos fazer. Como é que a gente faz o jogo? Vai deixar o emprego baixo, mas quer aumentar o emprego, vai ter inflação, vai desvalorizar muito a moeda. Esse jogo todo começa a acontecer. E é nesse ponto que a inflação começa a acelerar rapidamente. Então, esse é o drama do populismo macroeconômico, porque ele quer fazer essas coisas e ele acaba criando uma trajetória que tem efeitos de curto prazo muito bons, mas no longo prazo acaba gerando um desequilíbrio que aparece normalmente na forma de desvalorização da moeda e inflação. Então você tem de inflação, digamos assim, você tem esse problema, esse nó que o populismo econômico não consegue resolver. Bom, na sequência eles vão ilustrar a história com problemas do populismo econômico, analisando o Chile com Allende e o Peru com Alan Garcia, né, de novo cheio de typos, eu peço desculpa de novo, esse último ficou pior, mas é porque realmente foi corrido, mas é o Peru do Alan Garcia e o Chile do Allende, então eles vão mostrando, tem umas tabelas muito legais, dei uma olhada lá, vale a pena, é legal, eu ter trazido, mas também eu não queria fazer para trazer só a tabela ia ficar fora de contexto, para fazer toda a discussão eu achei que ia sair muito aqui do nosso objetivo, né? Então, mas eu convido vocês a lerem o texto, quem faz o curso está na pasta, quem não faz o curso, de novo, só botar macroeconômico, populismo, Dornbusch e Edwards, que vocês vão encontrar esse negócio fácil, tá? Muito fácil de achar na internet. Bom, não, são interessantes, mas está fora do curso e a gente pula para as conclusões, né? Quer dizer, a gente fez o arcabouço, digamos assim, a caracterização, nós vimos o modelo, a explicação, a argumentação deles para isso. Aqui não tem essa parte empírica, quer dizer, tem a parte empírica, mas é estudo de caso. Vamos para as conclusões. Ele bota que fica claro que as duas instâncias de populismo discutidas aqui, que é o Chile e o Peru, levaram a consequências desastrosas para aqueles que deveriam ser beneficiários. E tem vários outros experimentos de populismo que terminam assim. Eu acho que hoje o caso mais brutal aqui é a Venezuela, é uma destruição completa da economia da Venezuela com esses experimentos populistas, né, de populismo macroeconômico, com um drama político que virou ditadura e tal. Então, mas tem várias experiências, tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Chile, tem no Peru, tem na Colômbia, tem na Bolívia, tem para tudo que é lado, né? Tem para tudo, você vai encontrar México, você vai encontrar casos de, estou dizendo que está acontecendo agora, estou dizendo que você vai encontrar casos de populismo macroeconômico em praticamente qualquer país da América Latina. A questão central, então, é se as políticas populistas são completamente sustentáveis, ou seja, não tem jeito, vai terminar mal, ou se há uma variante que, executada corretamente, pode de fato ter sucesso. Então, essa é uma questão que eles colocam, e é importante, né? Porque se você não consegue evitar o populismo, pelo menos vamos encontrar um caminho que não leve ao desastre e, quiçá, até o sucesso. Eles deixam essas novas pesquisas, infelizmente até hoje ninguém encontrou essa fórmula. Há quem diga que o Evo Morales, na Bolívia, conseguiu um pouco isso. A Bolívia realmente ela não segue esse caminho dramático de Argentina, de Venezuela e de outros países que fizeram o experimento. Talvez seja um caso interessante para se estudar, né, politicamente. A coisa ficou muito tensa, todo mundo sabe, mas eu digo do ponto de vista da economia da Bolívia. Deixamos para novas pesquisas a elaboração da tese de que as políticas expansionistas, um tanto semelhante em espírito às políticas populistas, né, é o que ele está falando, eu só estou traduzindo e repetindo, sou só o mensageiro, don't shoot the messenger. Podem ter sucesso, desde que fiquem longe de restrições de câmbio, enfatizem o aquecimento da economia apenas por um breve período inicial e em seguida mudem para a política de crescimento.
Não é só a restrição de câmbio, não, as restrições fiscais também. Eu não sei se eu comi moça aqui na tradução. Mas o importante é o seguinte, a gente falando da Bolívia, a Bolívia é um caso curioso, porque ela tem uma disciplina fiscal que simplesmente não se vê nos outros experimentos do tipo. Então, quem sabe é esse o caminho, né? Agora, a ideia é que se em algum momento você não mudar o foco para essas políticas de crescimento de longo prazo, de crescimento sustentável, o negócio não vai. Aí volta lá para a história, né? Em algum momento você tem que ir para a produtividade, as pessoas têm que ganhar eficiência, capital humano, investimento bom, e aí as instituições têm um papel fundamental. Então mas pode ser que dê uma respirada. Mais importante para o sucesso, as políticas expansionistas precisam estar cientes de restrições de capacidade. Não adianta você querer levar a estimular. Tem uma hora que bate. De certa forma, nós estamos vivendo um problema desses agora. Quer dizer, você tem a pandemia, foi um baita choque de oferta. As restrições, não é que está com folga, não está. A indústria não consegue aumentar a produção. O caso da automobilística, né, é claro. Tem demanda, as pessoas querem comprar carro, estão comprando carro usado, o preço disparou. Por quê? Porque a indústria não consegue segurar ritmo de produção. Então, se você ficar estimulando isso, você só vai ter efeito de preço, não vai ter de quantidade. Porque quem está seguro, a capacidade da gente de produção, não é o caso clássico de populismo econômico, mas é um clássico de choque de oferta que vai guardar semelhanças. Quer dizer, você está querendo ir, talvez, além da capacidade de produção, porque você está olhando a capacidade de produção pré-choque. E o choque negativo de oferta, ele baixou a capacidade de produção. Então você tem um problema desse tipo. E tem que contar com financiamento com uma política fiscal ortodoxa e administração tributária rigorosa. Talvez aí essa política fiscal seja o trunfo lá da Bolívia da nossa época. Seguindo essas restrições, pode ser o caso que existe espaço para alcançar os objetivos redistributivos de forma eficaz. Então, ficou no prazo, 50 minutos. E aí, então, eu termino aqui as nossas apresentações de modelo, de teoria e de artigos desse curso. Como eu disse, o último eu resolvi deixar só como leitura complementar. Depois eu coloco a aula prática, que nós vamos tratar de variáveis instrumentais, e assim eu encerro com mais essa aula, nós vamos encerrar esse material assíncrono, não é, que fala, e terminamos de discutir no encontro que nós temos regularmente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo e último vídeo.